caro colega, cara colega. Neste momento a gente vai começar mais uma etapa do nosso curso agora de OBS Studio, tá? E nesse momento o que eu pretendo fazer para vocês é passar uma dica, talvez uma receita de bolo de como que você faz no OBS a transmissão de uma eventual aula que você vai fazer para o seu aluno, tá? E eu vou tentar fazer isso da forma mais simples possível, exatamente para que o colega, com essas ferramentas mais básicas, ele consiga fazer isso, tá bom? Naturalmente, muitos outros efeitos e muitos outros recursos podem ser usados aqui no OBS, tá? Mas o que eu pretendo fazer mesmo é uma coisa bastante simples para auxiliar o colega de uma forma mais rápida, tá? Outros efeitos, outros recursos e talvez um melhor aproveitamento desse, o professor William vai discutir ao longo do curso que a gente está oferecendo para vocês, tá? Bom, então a gente tem aqui uma tela do OBS, tá? Na sua forma com modo estúdio, tá? O professor William vai explicar bem direitinho isso aí para vocês como é que funciona, tá legal? E agora a gente vai preencher essa tela com aquelas funções que a gente quer que apareça na nossa videoaula, tá? Bom, vamos dar uma apresentada aqui rapidinho do que a gente vai fazer. A gente basicamente tem uma tela de prévia, que é onde a gente está vendo o resultado daquilo que a gente está configurando na tela programa, tá? Aqui a gente tem as nossas seleções de cenas, aqui nós temos as nossas seleções de fontes, aqui estão a captação do áudio do microfone e também a captação que vem direto do desktop, né? Seria a saída de áudio de um alto-falante, por exemplo. Aqui a gente tem alguns controles que a gente vai utilizar mais tarde, tá bom? E aqui em fontes especificamente já tem uma coisa marcada que é a captura de tela. Eu preciso fazer isso aqui, já deixar marcado de uma vez, porque senão eu não tenho como começar a videoaula com vocês. Por exemplo, se eu simplesmente desaparecer isso aqui, você vai ver uma tela toda preta, tá? E aí a gente não consegue ver a videoaula. Então, o que a gente vai fazer aqui é deixar essa captura de tela para vocês, para a gente poder mostrar aquilo que a gente está fazendo, tá bom? Muito bem, o que a gente vai querer colocar aqui para essa videoaula? Tá? Então, vamos considerar que eu quero os seguintes itens na minha videoaula. Uma cor de fundo, tá? Uma cor de fundo na minha tela, azul, por exemplo, para que os elementos que eu for colocando na tela, eles não apareçam, por exemplo, no fundo preto. Eu posso escolher uma cor diferente, a gente vai fazer isso. Vou colocar também um pequeno quadro mostrando a captura da minha webcam, tá? Então vai ter um quadrinho com a webcam me capturando meu rosto, que eu vou colocar no cantinho da tela. Vou também colocar um logo qualquer, ou seja, uma imagem que é um logo qualquer para vocês verem como é que faz. Também vou pegar um conjunto de transparências para mostrar para o meu aluno, tá? Que eu vou também colocar nessa tela. E por fim, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a transmissão desse material por YouTube, tá bom? Então, nós estamos abordando aqui a confecção de um curso que vai ser, por exemplo, transmitido para o YouTube, tá bom? E vai ter um outro momento que a gente também vai fazer isso por uma outra estratégia, inclusive gravando essa aula no nosso computador. Mas para esse primeiro momento, até porque eu já estou usando o recurso de gravação para fazer a videoaula para vocês, tá? Então nós vamos deixar esse recurso de gravação para uma próxima etapa, tá bom? E nós vamos transmitir essa videoaula para o YouTube, perfeito? Então vamos lá, como que a gente começa isso, tá? Todas as fontes ou todos os recursos que eu for colocar na minha tela, eu seleciono aqui em fontes, tá bom? E também eu posso configurar elas. Naturalmente, já tem aqui uma instância tela, que é a instância que eu estou usando para gravar a tela que a gente está usando nessa videoaula, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero colocar é uma cor de fundo para vocês, ou seja, eu quero colocar uma cor de fundo nessa tela que vai aparecer na minha videoaula no final. Então, primeira coisa, eu venho aqui, adicionar, fonte de cor. Posso criar um nome para essa fonte de cor, caso eu vá introduzir outras, então eu vou colocar simplesmente cor. E aqui eu vou selecionar a cor que eu quero que apareça no meu fundo. Por enquanto está uma cor selecionada em branco. Vou selecionar uma outra cor qualquer, por exemplo, um azul escuro, tá? Quando eu der OK, mais um OK. Note que ele já está falando qual que é a largura e a altura, tá? Como eu estou gravando em HD 1080, então a largura é 1920 e a altura é 1080, tá? Então ele já está configurado aqui para o tamanho da tela, OK? Pronto, então a minha tela começa sendo vista desta forma aqui, tá? Eu tenho uma tela totalmente azul, fundo azul. Naturalmente, eu posso vir aqui nas extremidades e mudar isso, tá?
Mas como embaixo está exatamente a minha gravação de tela, eu quero mostrar para vocês como que isso vai aparecer na sua videoaula final, eu vou estender isso aqui para o tamanho da tela. Perfeito. Então o fundo já está pronto. Tá bem simples. Basta a gente ir lá, adicionar um fundo de cor, selecionar a cor e colocar lá no nosso material. Além disso, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para colocar um quadradinho aqui mostrando a câmera que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, eu tenho que vir aqui e introduzir uma fonte, que é uma fonte de captura de vídeo, que vai vir da webcam, tá bom? Então, eu venho aqui mais, dispositivo de captura de vídeo. Posso colocar um nome aqui, por exemplo, webcam, ok? Bom, e agora eu vou escolher as características desse recurso que eu vou colocar. Primeiro, eu tenho que escolher qual que é o dispositivo, e aqui eu tenho dois. Um interno do laptop, tá? E um externo. No meu caso, eu vou escolher esse externo aqui, tá? Muito bem, veja que agora já apareceu a minha imagem, já estou aparecendo para você. Então, aqueles minutos que eu falei sem aparecer, é exatamente porque a gente estava configurando isso para você, tá bom? Vocês têm aqui várias opções de seleção disso, tá? A gente não vai tratar especificamente dessas configurações aqui, até porque elas vão ser faladas em um outro momento, tá? A gente vai simplesmente deixar todas essas configurações aqui como inalterado mesmo, tá? E vai dar um OK, simplesmente para que vocês vejam a caixinha de vídeo aparecendo aqui, tá bom? Então, OK. Note que agora eu já tenho a cor, que é a cor de fundo, então essa tela, esse fundo de cor aqui, e já tem a webcam. A webcam, naturalmente, eu posso querer diminuir um pouquinho, tá? Notando que isso aqui é a imagem completa que vai aparecer para o meu estudante, tá? Então é a tela, é o 1920 por 1080, tá bom? Então eu tenho aqui a minha imagem, que está ocupando um pequeno espaço aqui, tá bom? Muito bem. Então agora eu já tenho dois recursos que já foram colocados aqui. Já tenho o fundo de cor e a webcam. Mais uma coisa que eu posso colocar é, eventualmente, um logo. Talvez um logo aqui, um logo da minha instituição, um logo do meu laboratório, ou uma arte que eu criei, tá? Exatamente para que o estudante saiba da origem desse material. Você pode vir aqui também colocar um título, você pode colocar várias coisas aqui no cantinho, tá? Já que algumas outras eu vou abrir do lado de cá, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar um logo aqui, tá? Então eu venho aqui em mais uma fonte, mais. Vou escolher imagem. Em imagem eu posso dar um nome para essa imagem específico para ela, já que eu posso vir a abrir outras imagens ao longo desse processo, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, logo. Ok. E agora eu tenho que ir lá buscar a minha imagem, onde que ela está, tá bom? Então eu venho aqui, localizar. Vou na minha pasta de projeto, onde que eu estou com esse arquivo salvo, tá? E aqui eu tenho aqui, por exemplo, eu vou colocar o logo da Universidade Federal de Santa Catarina, tá bom? Então eu vou selecionar esse logo, dar um Open, ok? Tá aqui o logo, ele apareceu numa posição qualquer, aqui está o logo, tá? Ok. Naturalmente esse logo foi sobreposto aqui, não tem problema nenhum, eu posso selecionar ele, note que ele já está selecionado em vermelhinho e posso carregar ele para qualquer lugar. Por exemplo, eu posso colocá-lo aqui, tá bom? Então eu posso vir aqui, diminuir um pouquinho do tamanho dele, para ele não ficar exageradamente grande aqui, tá? Pronto, tem aqui o logo da minha instituição. Tá? Então é bem simples o processo. Tá? Uma vez que você tem o OBS aberto e que você começa a fazer o dia a dia dele, é bem simples. Tá? Naturalmente aqui eu não estou tratando nenhuma configuração, não estou tratando nada. É só a partir do momento que você já assistiu aquele primeiro vídeo do professor William, explicando as funcionalidades do OBS, como que você tem uma receita de bolo bem rápida para você começar a fazer sua videoaula, dado que você já fez aquela configuração toda que ele está propondo para você. Tá bom? Então tá aqui o logo. Naturalmente, qualquer elemento que eu clicar aqui, ele fica ativo. Então, por exemplo, se eu clicar na câmera, duas vezes aparece a câmera. Então eu posso mover a câmera de lugar, por exemplo, tá? Ou redimensioná-la. A mesma coisa acontece com o logo. Se eu puser o mouse em cima dele e clicar, o logo fica ativo. E a mesma coisa o fundo, tá bom? Então tenho aqui já a minha câmera, tá? O logo da UFSC, tá bom?
Bom, uma outra coisa que eu posso desejar colocar aqui nessa transparência é algum caractere, algum texto que identifique, por exemplo, me identifique ou identifique aquela aula, tá? Isso é legal, às vezes a gente colocar, né, como um texto informativo. Não precisa ser um texto que durante a... Eu não estou dizendo assim um texto que vai mudar ao longo do tempo na sua gravação. Pode ser que você queira fazer isso também, tá? Mas eu estou dizendo simplesmente um texto que vai ficar aparecendo durante a sua videoaula o tempo todo, tá? Eventualmente te identificando ou identificando aquela aula. Por exemplo, vamos colocar aqui um texto. Como que a gente faz? Vem aqui mais uma vez em fontes, mais texto, tá bom? Lá embaixo, texto. Quando você colocar esse texto, mais uma vez, você pode criar um nome, uma instância própria para ele, tá? Que eu vou colocar aqui, por exemplo, título, tá bom? Muito bem, então quando você está nessa tela de texto aqui, você pode selecionar várias coisas a respeito desse texto. Então vamos fazer um texto bem simples, tá? Simplesmente mostrando alguma coisa para vocês. Por exemplo, um título, receita de bolo. Vou dar um Enter. Videoaulas no OBS Studio. E aí eu vou colocar o meu nome aqui embaixo. Professor Alexandre. Tudo bem? Vou só tentar centralizar um pouquinho as coisas aqui, tá? Então vamos colocar o professor Alexandre um pouquinho para cá. Receita de bolo um pouquinho para cá. Podemos dar um enter entre uma coisa ou outra, né? Para ficar uma coisa mais agradável. Ok, muito bem. Já está mais ou menos aí centralizadinho. Ok, então a gente fez essa seleção aí, tá? Esse é o texto que a gente vai colocar lá. Tá bom? E inicialmente a gente não vai mexer mais em característica nenhuma. Você vai ver que esse texto vai ficar muito grande, ele está muito grande mesmo, mas a gente vai começar a redimensionar ele manualmente mesmo e daqui a pouco a gente faz alguma alteração se for necessário, tá? Se for necessária. Naturalmente, aqui você pode vir já imediatamente selecionar a sua fonte, né, o estilo dessa fonte, se é normal, se é itálico, o tamanho dessa fonte, tá? Se você quer algum efeito especial nela, o tipo de caractere que você vai usar para ela, que no nosso caso aqui é óbvio, a gente vai usar o latino mesmo. Enfim, tá? Então, ok. E aqui embaixo você também tem algumas características que podem ser mudadas, tá? Então você pode ler esse arquivo de um texto, você pode eventualmente colocar no modo bate-papo, eventualmente, tá? Entre os seus alunos, tá? Para que você possa eventualmente ir mudando isso ao longo do tempo. Você pode selecionar a cor, se tem contorno, se tem sombra, etc. Tá? Mas no momento a gente só simplesmente vai vir aqui e vai dar um OK. E aí você já vai ver de cara que esse texto ficou enorme, ficou muito maior, inclusive, que a tela. Mas isso não tem problema, você pode vir aqui e selecionar ele, tá? E ir mudando de posição, até que esse texto tenha um tamanho que está adequado para você. Por exemplo, assim, mais um pouquinho. Tá bom? Aí, ó. Pronto. Então, já colocamos, então, o nosso videozinho. Já colocamos também o logo da UFSC. Vamos centralizar aqui um pouquinho. Ok, já colocamos aqui um texto explicativo dessa videoaula de hoje, tá bom? Então, nós já temos todos esses elementos aqui em fontes. Muito bem. Então, além desses elementos que já estão aqui, note, vamos lá. Já tem um texto, já tem o logo da UFSC, ou um logo qualquer da sua instituição que você queira colocar. Já tem um quadro de webcam, que é a captura de vídeo da minha webcam, mostrando eu falando para vocês, naturalmente, tá? E eu tenho também uma cor de fundo que eu coloquei exatamente para que vocês consigam ter uma tela de fundo diferente de preto, tá? Colocar uma cor de fundo é bem interessante, tudo bem? Uma coisa adicional que a gente pode querer fazer, e certamente numa videoaula a gente vai querer fazer, é transmitir para o nosso aluno um conjunto de transparências, tá? E eu vou considerar aqui inicialmente esse conjunto de transparência ele está em PDF, tá? Naturalmente a gente vai poder fazer isso para qualquer formato, mas eu vou considerar que está em PDF, tá? Só para que isso fique um pouco mais tranquilo para a gente. O OBS Studio, infelizmente, ele não tem um recurso nativo dele para abertura de arquivos PDF para que você possa operar ele aqui, tá? Então, a gente vai ter que fazer isso via uma janela de aplicativo. Então,
Para que você faça isso, a primeira coisa que você tem que fazer é achar essa transparência sua, esse conjunto de transparências, tá? E deixá-la aberto no seu computador. Então, por exemplo, você vem aqui, tá? Então, vamos supor esse conjunto de transparências aqui, tá bom? Ele vai abrir aqui para você uma tela que é exatamente o seu visualizador de arquivos PDF, por exemplo, que no seu caso pode vir ser o Adobe, aqui no meu caso eu estou usando o Ocular, quer dizer, tem vários diferentes, tá bom? Então, isso aqui é uma janela de aplicativo que vai estar aberto no seu computador, tudo bem? Bom, então você deixa isso aqui aberto, minimiza, tá legal? E agora o que você tem que fazer é dar um jeito de abrir isso aqui na sua tela. Note que é isso aqui o que o seu aluno vai ver. Ele só vai ver essa tela, o que tiver aqui dentro que ele vai enxergar. Tudo bem? Então, quando a gente for fazer a transmissão daqui a pouco, o que vai aparecer para o seu estudante é isso aqui, nada mais, tá bom? Bom, então a gente precisa colocar aqui uma instância aqui dentro que mostre esse arquivo, que mostre essa tela, tá legal? Como a gente faz isso? A gente está aqui em fontes, mais, a gente vai colocar uma outra fonte. Só que agora a gente vai colocar uma fonte de janela, captura de janela, lá em cima. Então a gente abriu essa captura de janela, nós vamos colocar aqui, por exemplo, alguma coisa que identifique essa tela, tá? Então, transparências. Tá bom? Opa, tá faltando um N aqui. Transparências. Muito bem. Ok. E aí, vai abrir uma tela para você selecionar qual é a janela que você quer abrir. Aqui no caso eu estava com o meu Spotify aberto, né? Então ele já abriu de cara com o Spotify. Mas se você vier aqui em janela, você vai ter todas as janelas que estão abertas no meu computador para eu abrir aquela que eu quero. No caso, eu quero abrir o meu conjunto de transparências. Então é esse arquivo PDF aqui, é MB5602, tá bom? Então esse aqui é exatamente o conjunto de transparências. Uma coisa que eu recomendo para vocês é clicar aqui em trocar vermelho com azul, tá? Para que as cores fiquem certinhas, tá? Então, se isso aqui não tiver marcado, ele pode eventualmente mostrar essa transparência para você com uma troca de cor aí que não é muito desejável. Então, é só verificar, clicando aqui nesse trocar vermelho com azul, se a coisa está no formato de cor que você quer, tá bom? Então, tá aí. Esse aqui é o conjunto de transparências, tá? Você também pode aqui selecionar, eventualmente cortar pixels, tá? Para ficar só este quadradinho aqui, tá legal? E aí ele vai te mostrar a tela toda tal como ela é mostrada para você, tá bom? Então, por exemplo, aqui a tela tá igualzinha tá aqui. Se você chegar e aumentar essa tela aqui mais um pouquinho, note que ela vai continuar aparecendo. Se você aumentar aí embaixo, vai continuar aparecendo. Bom, muito bem, eu vou minimizar isso aqui. E aqui está o meu controle do OBS Studio, tudo bem? Muito bem. Então eu vou dar um OK. Está aqui a tela do OBS Studio, está aqui só o PDF que eu estou mostrando. E aí eu posso vir aqui, colocar em alguma posição e aumentar isso aqui para que ele tome uma proporção maior da tela. Pronto, tá bom? Muito bem. Então, essa aqui é a tela do jeito que o estudante vai ver na hora da gravação. Naturalmente, você pode fazer algumas coisinhas a mais. Por exemplo, colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Isso um pouquinho mais para cá. Acertar um pouquinho a visualização das coisas, né? Pronto. Então, é exatamente isso aí que o seu estudante vai enxergar na hora da videoaula dele. Tá bom? Então, basicamente, com isso aí, o OBS Studio está preparado para você começar a fazer sua videoaula. Preparado, tá prontinho. É isso aí que você vai mostrar para ele, tá? O que a gente vai fazer agora, eu vou mostrar para você como é que você faz a configuração do YouTube. Vamos supor que você está pegando essa videoaula aí e mandando para o YouTube, tá bom? Mas antes disso, deixa eu só comentar como que vai ser a operação sua durante esse processo. Aqui você não vai precisar fazer nada a não ser mexer nessas transparências. E essas transparências você mexe no seu arquivo original, tá bom? Você mexe na sua janela original. Você não mexe mais no OBS. O OBS é mãos livres. Acabou o seu trabalho com o OBS. O que você tiver que fazer, você vai fazer nesta janela aqui, tá? Então, inclusive, se você, por exemplo, passar o mouse aqui em cima desse arquivo PDF aqui, vai ser isso que vai aparecer aqui para o estudante, tá bom? Então, por exemplo, você pode vir aqui no seu arquivo PDF, que é o que está selecionado, e, por exemplo, ir passando as transparências para frente e passando para trás, tá bom? Eventualmente você pode mudar alguma configuração aqui, tá?
Tá bom? Então, é isso aí. Aí o seu PDF está livre aqui para você poder fazer as operações que você quiser, tá bom? É isso aí. Então, o seu OBS está totalmente preparado para você fazer a transmissão dele, tá? A sua aula está pronta, é isso aqui que você precisa fazer, tá bom? E se de repente você fechar o seu OBS Studio agora e abrir de novo, ele já vai abrir com esse perfil, tá? Então você não vai precisar reconfigurar nada. Na hora que você fechar isso aqui, ele vai guardar todas essas configurações para você, vai salvar e na hora que você começar de novo, ele vai abrir essa coisa de novo, exceto eventualmente a janelinha do PDF. Se você tiver fechado essa janela, naturalmente você vai ter que abrir ela para que o PDF, para que o OBS saiba qual que é a janela que você vai ter que abrir. Mas, por exemplo, esse negócio da câmera, esse negócio do logo, o texto, já vai estar tudo prontinho para você. Você não precisa mexer mais nada. O fundo já está tudo ok para você para a próxima vez que você for usar, tá bom? Muito bem. Bom, agora nós vamos mostrar para vocês como é que a gente faz para gravar isso lá no YouTube, tá bom? Que deve ser a dúvida que muitos de vocês têm, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que preparar o nosso YouTube para receber essa coisa, tá? Então, o que eu vou fazer para vocês aqui agora é apenas para mostrar para vocês o que eu vou fazer, eu vou, ao invés de compartilhar com vocês aqui esse PDF, eu vou deixar ele aqui no cantinho, tá bom? Eu vou deixar ele bem pequenininho aqui no cantinho, depois nós vamos voltar para ele, mas eu vou mostrar, aproveitar que eu já estou aqui, e mostrar para vocês como que é essa configuração como que é essa configuração do YouTube, tá bom? Muito bem. Nosso próximo passo agora é preparar essa videoaula nossa, que já está praticamente pronta aqui no OBS para transmissão. Tá? E transmissão para o YouTube, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que dar uma preparada no YouTube. A gente tem que pegar algumas informações dele que a gente vai ter que colocar aqui no OBS para que o OBS seja capaz de fazer essa transmissão para o YouTube durante o tempo da minha aula, tá bom? Bom, então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu tenho que ter uma conta do YouTube. Na verdade, ter uma conta do YouTube é ter uma conta do Gmail. O Google comprou o YouTube, né? Então, se você tem uma conta do Google, uma conta do Gmail, o Google Drive, que é o mesmo, sempre a mesma senha, sempre o mesmo login, tá? Você tem um conjunto de recursos muito grande que o Google fornece, inclusive YouTube. Se você já tem a sua conta do Google, você já tem um canal do YouTube indexado para essa conta, tá? E que você pode usar, é praticamente automático, tá? Criou um, criou o outro, tá? Então, vamos aqui inicialmente abrir esse canal do YouTube, tá bom? Então, nós vamos abrir aqui uma tela do YouTube. Aqui no caso ele já vai apresentar para você uma telinha do YouTube já com o seu canal. Se isso aqui ainda não tiver logado, ele vai te colocar aqui no cantinho superior fazer login. E aí você entra com a sua conta do Gmail ou do Google, você consegue entrar tranquilamente. Então a gente vai entrar aqui no nosso caso aqui numa das contas aqui que eu tenho, tá? Que é, por exemplo, a conta do nosso curso, tá? E aí a gente vai vir aqui em YouTube Studio, tá bom? Então a gente vem aqui em YouTube Studio. Bom, no YouTube Studio ele vai falar todas as configurações desse canal de YouTube que você tem, tá bom? E uma das coisas que você tem duas opções para mandar arquivos de vídeo lá para o YouTube. Uma delas é enviar vídeos. Você já tem esse vídeo gravado na sua máquina e você quer disponibilizar ele no YouTube, tá bom? Então, aí você clicando aqui, ele vai abrir uma tela para você que você pode ir lá, jogar esse arquivo seu lá no YouTube e depois fazer as operações que você precisa fazer lá, tá? Mas como a gente quer fazer uma transmissão para o YouTube, o que implica fazer tipo uma live em tempo real para o YouTube, a gente vai vir aqui ao lado, transmitir ao vivo, tá bom? Então você clica aqui em transmitir ao vivo. Em transmitir ao vivo, ele vai abrir para você algumas configurações, tá? Então eu vou só dispensar aqui para a gente começar do 00 mesmo, tá? A gente tem que estar com esse fazer transmissão aqui clicado, tá bom? E aí eu vou começar um novo stream de áudio e de vídeo. Então eu vou colocar um nome para qualquer aqui, por exemplo, teste, tá bom? Logo embaixo eu tenho que falar qual é o tipo de público que vai ver esse material. Se você deixar aqui a transmissão como sendo pública, qualquer um que entrar no seu canal de YouTube vai conseguir ver esse vídeo em tempo real, tá? Ou mesmo depois, esse vídeo vai estar lá disponível para as pessoas, elas vão poder acessar. Não listado, isso aqui significa que apenas as pessoas para as quais você passar o link dessa transmissão, elas vão poder ver. As demais não, tá? Então é uma restrição para um conjunto menor de usuários, tá? Apenas aqueles que possuem um link que você vai passar para eles. Em particular, ninguém, exceto você, consegue ver esse vídeo,
tá? Então esse vídeo fica lá no seu canal, mas ele fica exclusivamente para que você veja, tá bom? Então uma opção interessante aqui talvez para uma videoaula seria não listada, na medida que você vai pegar esse vídeo e vai passar para os seus alunos, então você vai passar um link para eles, tá bom? Mas você não quer eventualmente que outras pessoas que não sejam seus alunos vejam o vídeo, por exemplo. Você pode aqui também colocar em que tipo de grupo esse vídeo se encaixa, por exemplo, guias de estilo, notícia política, educação, que é o que eu vou escolher aqui, tá? Mas é simplesmente um label que ajuda o Google depois a dar uma força para orientar eventualmente pessoas que têm dúvidas em educação para que venha para o seu canal, tá? Você pode também fazer um upload de uma miniatura personalizada que vai aparecer lá no seu vídeo, mas você pode fazer isso depois também, não precisa ser nesse momento. Um passo bastante importante é você selecionar se esse vídeo é destinado a crianças ou não. Isso é um passo bastante importante porque há uma restrição bastante grande para conteúdo infantil, tá bom? Então, se esse vídeo, no caso, e aqui é uma videoaula, eventualmente para um público diferente de crianças, tá? Então, é muito importante que isso aqui esteja marcado que não é um conteúdo para crianças, tá? Além disso, você pode colocar uma restrição de idade, de maioridade para quem vai ver o vídeo. Então, se você clicar aqui, você pode restringir que esse vídeo seja visto apenas por espectadores maiores de 18 anos. Como que isso é feito? Todo mundo, na hora que vai criar uma conta no Gmail, ele tem que falar em que ano que nasceu. Tá? E essa idade, esse tempo, essa data de nascimento, né, que é usado para fazer esse cálculo, que é usada para fazer esse cálculo aqui da idade da pessoa, tá bom? Então, se você vier aqui restringir isso aqui a maiores de 18 anos, nenhuma pessoa que tenha nascido nos últimos 17 anos vai poder ver o vídeo, tá bom? Então, uma restrição adicional que você pode colocar eventualmente para conteúdos de caráter mais adulto mesmo, tá bom? Muito bem. Aí, se você vier aqui criar stream, ele vai fazer uma configuração de vídeo para você, tá bom? E ele vai abrir essa tela aí em que ele vai te passar algumas informações. Essas informações são centrais para a gente, tá bom? O YouTube Studio já está aberto, ele já está preparado para começar a transmissão. Só que ele não começou essa transmissão ainda porque não há dados ainda a transmitir. A gente ainda não falou para ele o que transmitir. Ele está esperando você mandar alguma coisa para ele, tá? E essa coisa é gerada através de uma coisa que a gente chama chave de transmissão. Essa chave de transmissão que está aqui embaixo, vou mostrar para vocês, olha só. Essa chave de transmissão aqui que está escondidinha, tá? É um código único que identifica esse canal de YouTube com essa transmissão que você está fazendo, tá bom? Então, qualquer dispositivo de stream que for mandar esse material para o YouTube, ele vai precisar dessa chave, porque ele vai pegar esse material de vídeo e vai mandar para este canal, para essa transmissão, tá bom? Então, você precisa muito dessa chave de transmissão aqui no OBS, tá? Uma outra coisa que ele dá aqui para você também é o URL de stream, quer dizer, isso aqui está dizendo que é um canal do YouTube, que é um serviço do YouTube. Então, alguns codificadores, alguns transmissores de stream, além deles pedirem a chave de transmissão, eles pedem também o URL de stream, tá? Em geral, isso não é necessário em muitos softwares, tá? Mas alguns pedem, tá legal? Se você deslocar mais um pouquinho aqui, você tem ainda algumas configurações adicionais, tá? Como, por exemplo, ativar o início automaticamente ou logo que ele receber algum dado, ele começa. Ativar a interrupção automática ou logo que ele parar de receber dados, ele para a transmissão, tá? E tem algumas outras coisas aqui que você pode selecionar, tá? Se você vier aqui para baixo, legenda oculta, essa coisa toda. Não vamos perder muito tempo com isso, a gente vai ter outra oportunidade para falar um pouco mais do YouTube, tá? O que é essencial para a gente aqui nesse momento é copiar essa chave de transmissão, tá? Então, vem aqui, copiar. Ele já copiou para a área de transferência. Muito bem. Agora, com essa chave de transmissão, eu preciso ir lá no OBS e configurar a transmissão. Então, eu vou lá no OBS, note que eu vou minimizar essa janela, pronto, voltei para o OBS. Talvez seja legal a gente vir aqui em configurações, transmissão, e aqui em transmissão, aí sim, a gente vai vir aqui e vai dar a chave de transmissão que a gente tem. Tá, já está selecionado aqui o serviço, tá? Tem vários serviços que você pode selecionar aqui, tá? Inclusive YouTube, tá bom? O servidor, tá? Se você vai usar o servidor primário ou o servidor de backup, tá?
que é basicamente aquela URL de stream que a gente estava falando lá. E aqui sim, aqui a gente tem que colocar a nossa chave de transmissão, que é a chave de transmissão deste canal, tá bom? Muito bem. Aí, se eu der um aplicar, ok, beleza, a minha transmissão já está preparada para fazer isso. Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou começar essa transmissão do jeitinho que a gente está aqui, só para você ver como é que eu tenho que fazer isso lá no YouTube também. E depois eu vou continuar a transmissão, mas simplesmente sem mostrar a tela toda. Eu vou tirar essa instância aqui de transmitir a tela, que é o que eu estou usando para fazer essa demonstração para vocês aqui de como operar isso no YouTube. E ao tirar isso, a única coisa que eu vou transmitir é isso aqui, é essa janelinha que a gente configurou, beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é iniciar a transmissão. Quando eu der iniciar a transmissão, olha só, ele já está me falando que eu estou ao vivo aqui, ó, live, ao vivo. Então, estou já há 6 segundos transmitindo, tudo bem? Estou consumindo 52% aproximadamente da minha CPU em 30 frames por segundo, tá tudo ok. Então, tá rolando legal, tá? Então, aqui eu já estou preparado para transmitir, eu já iniciei o processo de transmissão aqui no OBS. Só que a transmissão ainda não começou, eu tenho que ir lá no YouTube. Note que aqui no YouTube ele já está me falando, ele já recebeu a confirmação do OBS de que a comunicação começou. Então, está falando, olha, a conexão está excelente e eu já estou começando aqui a transmitir aquilo que está aqui no meu OBS. Só que isso aqui ainda é um modo de visualização, eu ainda não estou transmitindo de fato. Eu só vou começar a transmitir para o YouTube quando eu clicar aqui em transmitir ao vivo, tá bom? Então, quando eu der aqui transmitir ao vivo, pronto, o YouTube já está falando que eu estou ao vivo. Então, se eu minimizar isso aqui e continuar falando um pouquinho com vocês, ele já está transmitindo para mim essa tela que a gente tem aqui do OBS Studio, tá bom? Essa tela do OBS Studio, então, ela está transmitindo a tela inteira, a tela que é a tela de visualização do projeto, que é basicamente isso aqui, e também a tela de preview, né? A tela de projeto propriamente dito. É isso aqui que eu vou transmitir, que eu quero transmitir depois, mas que por enquanto eu estou transmitindo a tela inteira, exatamente para que a gente tenha acesso a isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, vocês estão vendo aí que nós já estamos há alguns segundos, né, transmitindo, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou interromper a transmissão, eu vou interromper a gravação, eu vou fazer a transmissão apenas desta janela aqui e a gente vai começar a ver o resultado disso lá no YouTube, beleza? Eu vou passar os dois links para vocês depois vocês verem, beleza? Vamos lá. Muito bem, então agora a gente vai fazer a transição entre sair do OBS, que eu já fiz toda a configuração que eu preciso nele, já coloquei todas as informações que eu preciso nele, tá? E a transição para a transmissão da videoaula mesmo para o YouTube. Então, aquele primeiro teste que a gente fez lá foi simplesmente de transmitir todo esse processo aqui, de mostrar para vocês como é que é a transmissão, tá bom? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou partir um momento que eu vou transmitir só a minha tela, beleza? Então, como é que a gente faz? Mais uma vez, eu preciso vir aqui configurar o YouTube, tá? Então, eu já fiz toda a configuração dele aqui, já está tudo prontinho. Da mesma forma que eu acabei de fazer, eu fiz de novo, só que agora com um nome de teste 2, tá bom? Mas a configuração foi toda feita igualzinha, tá? E agora o meu YouTube está novamente esperando eu iniciar a transmissão de dados, tá? Então, eu já tenho aqui a minha chave de transmissão, que eu vou copiar, tá? E vou... se eu der aqui em configurações, eu venho aqui e colo na minha parte de transmissão. Igualzinho eu fiz, tá? Mesma coisa, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer é, eu vou vir aqui e iniciar a transmissão. Pronto, eu já estou transmitindo, já estou preparado para transmitir, já estou mandando dado para o YouTube. Então, se eu vier aqui e abrir a minha janela de YouTube, ele já vai acusar que tem uma conexão excelente, ou seja, ele já conseguiu fazer o link aqui com o OBS, e daqui a pouco ele vai ativar aqui, vai mostrar a visualização para a gente, tá bom? Pronto, ele já está começando a mostrar a visualização nossa. Então, está aqui a nossa telinha do YouTube, está aqui a nossa tela do OBS. Então, se eu der transmitir ao vivo, muito bem, a gente já está ao vivo, já está transmitindo, tá bom? Então, se eu minimizar isso aqui, mais uma vez eu tenho a transmissão da minha tela aqui do OBS Studio, tudo bem? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou retirar o OBS,
tá? Ele vai continuar aberto aqui. Então, o que eu vou fazer antes disso? Eu só vou fazer o seguinte, eu já vou me preparar aqui para eu dar a aula, tá? Eu vou vir aqui e vou abrir o Ocular aqui do lado, que eu vou usar para mexer nas transparências, tá bom? E aí, vou deixar ele já preparadinho aqui. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou retirar a tela, porque a tela, o que está transmitindo é tudo que você está vendo. Então, eu vou retirar essa tela aqui, e a partir do momento que eu retirar, você só vai ver a transmissão deste trechinho aqui, tá legal? Então, nós viemos aqui, selecionamos, menos, sim. Muito bem, então agora a gente já vai fazer a transmissão já apenas da tela nossa de aula, tá? Então, você vai observar aqui que eu já retirei aqui a transmissão da tela. Então agora, a partir desse momento, quando eu fizer a transmissão, ele vai me transmitir apenas essa parte azul aqui, apenas essa parte que contém esses elementos, tá? A tela ela já não é mais transmitida, tudo bem? Então, da mesma forma que a gente fez antes, eu já retirei aqui a transmissão de tela, só tem os elementos que eu quero, tá? Que eu tive que usar a tela aqui exatamente para poder gravar essa videoaula para vocês, tá? Mas agora não vou necessitar disso. Na verdade, o colega não vai necessitar disso no primeiro momento, tá? A menos que ele queira, de fato, transmitir a tela, e a gente vai mostrar como faz isso depois, tá? Mas nesse momento aqui, o que eu quero é apenas transmitir esses elementos, tá bom? Nesse momento, a gente já está transmitindo ao vivo para os nossos estudantes, através de um link que a gente pode passar para eles, né? Para eles acompanharem essa transmissão ao vivo, e também estamos gravando a aula aqui no OBS Studio, tá bom? Então, basicamente agora, a minha tela do OBS Studio eu não preciso mais dela. Note que agora o que você está vendo aí na transmissão do YouTube é apenas a tela principal do OBS. Tanto é verdade que agora, se eu vier aqui minimizar essa tela, você continua vendo na transmissão apenas ela. E aí sim, se eu vier aqui e abrir, por exemplo, o meu conjunto de transparências PDF, né? Eu continuo vendo apenas esse conjunto de transparências, tá? Então é isso que está aparecendo para mim na minha tela e também está aparecendo na tela aí de transmissão. Um detalhe importante que note que na medida que eu movimento essa tela das transparências, tá? Muda lá na tela original. Então, se eventualmente eu fizer qualquer modificação nessa tela aqui do PDF aqui, tá? Isso vai impactar em mudança também no meu OBS Studio, tá? Na forma como o meu OBS Studio transmite isso. Então, por isso é muito conveniente a gente deixar essa tela do PDF, tá? Bem do ladinho aqui, tá? Da nossa tela de transmissão do OBS, porque aí a gente vê o impacto em tempo real dessas alterações que eu estou fazendo aqui eventualmente na janela, tá bom? Bom, então, beleza, vamos começar a aula. Então, a gente vai falar hoje da disciplina de controle digital, o módulo 1, teoria de controle digital. Eu sou o professor Alexandro. Muito bem-vindo à nossa disciplina. Esse aqui é o sumário dos tópicos que a gente vai abordar na primeira parte do nosso curso, com prova prevista para metade do semestre. Note que só essa primeira parte compreende 552 toques de mouse, tá? São 552 transparências que a gente vai ter que discutir até a metade do semestre. Esse aqui é o conjunto de tópicos que a gente vai discutir, tá? E tá aqui uma visão geral da disciplina. Então, dessa forma, você consegue ir para frente, ir para trás, conversar com seus alunos, mostrar figuras, essa coisa toda, tá? E além de tudo, além disso, ter também a sua imagem sendo transmitida em tempo real e também tem ali um logo e um título para a sua videoaula, tá bom? Bom, colegas, é isso aí. Espero que essas diquinhas que a gente passou hoje sejam de utilidade para o colega. Nosso propósito aqui hoje foi passar um receitão de bolo mesmo, tá? Que desde o começo, com ferramentas bastante simples do OBS, você saia de um estágio em que você não tem nada e você já tem algum material para apresentar para o seu estudante. Então a gente colocou aqui alguns elementos que são bastante importantes, como você mostrar sua própria imagem, tem um logo, tem um texto, tem uma tela de fundo, tá? Tem um conjunto de transparências que você vai atuar nele depois, tá? E além disso, a gente ainda preparou esse material para transmissão para o YouTube, o que é muito importante para você, tá bom? Mais uma vez a gente pede para que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, dá um joinha pra gente, fique sempre atento ao material que a gente disponibilizar para vocês, tá? E mais uma vez a gente agradece muitíssimo a sua atenção e aguardamos você no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, tchau!